o mote do SNEL, usando as palavras do Pilger, é por uma nação leitora. E nós acreditamos realmente que a visibilidade que esse título vai trazer para o Rio de Janeiro e para a questão do livro é uma oportunidade que nós temos que agarrar com unhas e dentes para demonstrar o valor e a beleza que é a paixão pela leitura. É isso que nós queremos que resulte desse ano. É esse legado que nós queremos que advenha do Rio receber esse título tão bacana de capital mundial do livro. Nesse episódio do podcast do Publish News, fomos até o Rio International Publisher Summit, evento que aconteceu no dia 11 e 12 de junho, antes da Bienal do Livro Rio 2025. E ouvimos a mesa Próximo Capítulo, Rio, Capital Mundial do Livro, e explora o significado e as implicações do título Rio, Capital Mundial do Livro, destacando a importância da literatura, a internacionalização do projeto, o impacto no mercado editorial e as iniciativas educacionais para promover a leitura na rede municipal de ensino. A conversa aborda a importância das bibliotecas e salas de leitura, os desafios da tecnologia na educação, conquistas na promoção da leitura no Brasil, o papel de mediadores na formação de leitores e a relevância da Bienal como um evento central na cultura literária. E contou com Dante Cid, do SNEL, Renan Ferreirinha, Secretaria Municipal de Educação do Rio, Maria Isabel Werneck, Secretária Executiva do Rio Capital Mundial do Livro. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, Um Livro e Câmara Brasileira do Livro. Este é o episódio 375 do podcast do Publish News, do dia 16 de junho de 2025, gravado no dia 12. E foi gravado no Rio International Publisher Summit. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora a mesa, próximo capítulo, Rio, Capital Mundial do Livro. Temos a chance de conhecer um pouco mais sobre o programa Rio Capital Mundial do Livro, e eu gostaria de convidar os participantes deste painel, primeiramente Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Isabel Werneck, secretária executiva do Rio Capital Mundial, neste ato representando Lucas Padilha, que é o secretário municipal de cultura, né? E nós vamos deixar uma cadeira vazia para o Renan Ferreirinha, que é o secretário municipal de educação, que está a caminho. Nós resolvemos iniciar sem ele. Espero que não seja uma grosseria, que ele não entenda assim, né? Então, pronto. E para fazer essa mediação, Marta Ribas, consultora do SNEL e curadora desta programação. Os alunos da EG estão fazendo rua? Boa tarde. Então, uma alegria imensa estar aqui. Ao final dessa jornada de 2 dias, foi maravilhoso. A gente passou um ano organizando e é muito bom ver acontecer. Queria agradecer a todos. A equipe do SNEL é maravilhosa, comandados pela Liz Castelhano. A gente tem a diretoria, os editores, mas a gente tem uma equipe incrível que ela coordena lindamente. Então, a gente está aqui porque tem esse time. Eu não sei se ela está aqui, mas queria bater umas palmas para a Liz. Então, a gente vai ter que começar sem o Ferreirinha, ele está chegando, está há 10 minutos aqui. É muito especial essa mesa, né? O Dante, lá atrás, entrou em contato querendo que a gente candidatasse o Rio para ser capital mundial do livro. E aí, graças também à equipe da Bienal, o Bruno Henrique, que não está aqui, mas ele foi fundamental, marcou uma reunião com o Calero, com quem a Maria Isabel começou trabalhando nesse projeto, para candidatar o Rio para a capital mundial do livro. Então, o SNEL, né, teve um papel importante nesse processo, junto com a Secretaria de Cultura e com a Prefeitura do Rio. Isso é uma parceria público-privada que tanto se fala, né? E foi fundamental nessa construção da candidatura. A Maria Isabel Werneck entrou secretária executiva do Rio Capital Mundial do Livro, com uma experiência já no Rio 450 anos, que foi uma comemoração que também durou um ano todo, né, Isabel? Então, essas 2 pessoas que estão aqui no palco agora são responsáveis
por a gente estar com esse título e estar comemorando ele aqui na Bienal. Então, fundamentais nessa história. Vamos lá, eu vou começar fazendo aqui as minhas perguntas. Ah, chegou, recebi aqui uma mensagem. Então, vamos lá. Então, a ideia é a gente pensar, para além da festa, né, o que significa ser Rio Capital Mundial do Livro? Quais são as oportunidades, né, que a gente vai ter durante o ano e no futuro que possam ser duradouras? O que a gente pode extrapolar da cidade para o país para inspirar, né, e dialogar com outros estados e com a literatura brasileira contemporânea? Então, começando para a Maria Isabel, que é a coordenadora desse projeto e que está tocando ao mesmo tempo diversos projetos, então agradeço muito a sua presença hoje. Além de ser a capital do livro para os cidadãos cariocas, Maria Isabel, a gente tem que pensar que o Rio é a capital mundial, para o mundo também, não só para o Rio. Então, essas trocas culturais, as articulações internacionais, a gente começou, né? Você começou com um projeto em Portugal, com os países lusófonos. Então, queria que você falasse um pouco como é que vocês pensaram que, para além de Rio de Janeiro, como é para fora do Rio essa articulação do Capital Mundial do Livro. Bom, gente, boa tarde. Uma alegria muito grande estar aqui. E ao meu lado, Dante, a Lisa ali na minha frente e a Marta Ribas, tão especial aqui do outro lado, aqui do lado esquerdo do coração. É também uma alegria, desculpe fazendo uma introdução breve, mas seria inevitável, porque, de fato, eu estou no projeto desde o início, né? Eu fui convidada por conta da minha experiência em grandes projetos, incluindo também as Olimpíadas. Então, eu tive a felicidade, na ocasião do secretário anterior, me convidar para dar início à realização, ao planejamento do título propriamente dito. Então, essa pergunta primeira, Marta, da internacionalização, né? O projeto, ele por si só já traz essa questão internacional na sua essência, porque nós temos sempre no desenho, na dinâmica do programa, sempre uma capital, uma cidade passando o título para outra capital, e a próxima já ali se apresentando para ver essa passada de título e já pronta para vir a receber o título daquela que atualmente é a capital. Então, essa internacionalidade ela já se dá a partir daí, né? Então, por exemplo, só para ilustrar, o Rio de Janeiro, então, participou, assistiu à entrega de Accra de 2023 para a capital, na ocasião de 2024, Estrasburgo, né? Que foi quem entregou o título para nós. A questão da internacionalidade, ela, nesse caso nosso, também é muito forte por questões do fato de sermos a primeira cidade de língua portuguesa. Somos a 25ª capital mundial do livro e, incrivelmente, a primeira de língua portuguesa. Então, de cara, na nossa conquista do título, né, nos veio assim esse adendo que eu acho que trouxe inclusive um diferencial para o Rio de Janeiro como capital mundial do livro diante das demais capitais, porque em se tratando de primeira da língua portuguesa, nós efetivamente teríamos que trabalhar a lusofonia. Então, de cara, fizemos um trabalho dirigido aos países lusófonos. Nós trabalhamos, fizemos, além da abertura, antes da abertura, a gente brinca que a gente fez um início antes do começo, né? Que nós fomos diretamente numa ação voltada para os países de língua africanos, desculpa, de língua portuguesa, lusófonos africanos, de maneira que esses países puderam, então, indicar 2 títulos, um histórico e um contemporâneo, que se dirigissem a uma caixa literária em Lisboa. Nós fizemos um evento na Academia de Ciências de Lisboa, ligados à Academia Brasileira de Letras. Foi um acordo entre as 2 academias, né, que já possuem uma relação, todo um trabalho conjunto. E ali, uma caixa lusófona foi então representada para vir para o Rio de Janeiro
e então apresentada na cerimônia de abertura. Então nós fizemos essa cerimônia, a lusofonia, em Portugal, em Lisboa, no dia 8 de abril. Depois, no dia 11 de abril, no Real Gabinete de Português, essa caixa lusófona se manteve fechada. Ali nós lançamos a marca da Capital Mundial do Livro e depois, na abertura, nós abrimos essa caixa. Então, essa caixa está exposta lá na BL como uma representatividade da lusofonia e o começo de uma série de ações que a gente está fazendo paralelamente junto ao nosso calendário, né? Ela Então, vem para a Bienal? pois é, ela não vai vir para, ela vem para a Bienal, desculpa, só que ela vai estar exposta, ela só vai estar exposta porque a gente vai ter uma ação ao lado dela, mas as pessoas vão poder vê-la e não vão poder manuseá-la, mas essa caixa vai estar lá para vocês. Isso é lindo. Quisera eu ter muito tempo aqui para contar para vocês, porque eu literalmente levei a caixa e trouxe a caixa cheia de livros lusófonos, então é uma emoção muito grande. Bom, ainda sobre internacionalidade, a gente tem uma relação sempre muito intensa com a capital anterior. Então, por exemplo, Estrasburgo, eu particularmente tive a oportunidade eh, profissional, né, de estar com eles. Eu acabei estando com eles por 3 vezes. Primeiro, oficialmente, para poder estar lá apresentando com o secretário da ocasião, Marcelo Calero, assistir o título, a obtenção do título por parte de Estrasburgo e nos apresentarmos como próxima capital. E depois tive a oportunidade, numa outra situação voltada junto ao Ministério da França, de estar na França e, por meio do programa que eu participei, eu estive 2 vezes em Estrasburgo e estive com a equipe e participei das atividades, pude tomar contato com essas atividades. E a gente pôde fazer algum tipo de troca, algumas ações que eles fazem lá, nós sido refletir aqui. Então, a internacionalidade também do programa se deu e está se dando dessa maneira, com a capital anterior, né? Isso é uma característica do programa. E aí cada capital explora da melhor maneira. E também a gente está fazendo um trabalho muito interessante com a nossa área de relações internacionais. Nós mobilizamos os consulados de maneira que todos eles possam identificar títulos traduzidos, porque a gente está montando uma biblioteca Capital Mundial do Livro, com essas doações de obras traduzidas que representem os países. Então, isso também é um trabalho muito interessante e que a gente vem fazendo desde lá de trás, desde o ano de 2024. E já voltamos para a nossa conversa. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Então, a internacionalidade, em linhas gerais, se dá dessa maneira. Obrigada. Queria aproveitar aqui para chamar que chegou, né, o secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha. Então, eu vou dar um minutinho para ele respirar e vou agora fazer a pergunta para o Dante. Então, bom, Dante, você mais do que ninguém lutou e quis muito que o Rio se tornasse capital mundial do livro. Então, o livro como protagonista, né, na cidade, mas o que para o mercado editorial, para além da política pública, você acha que o impacto que pode trazer e como as editoras podem se beneficiar e podem estar juntos nesse ano? Bom, Marta, primeiro eu queria deixar aqui o testemunho, né? Essas coisas aí a gente não esquece, como você falou, a gente buscou muito isso. E essas duas aqui, Isabel Werneck e Marta, elas, eu não sei como é que elas fazem. Elas devem tomar uns 10 Red Bull de manhã, no café da manhã, assim, porque a energia que elas dedicam. O Ferreirinha é minha inspiração, ele é muito pior. Eu lembro até hoje que assim que eu assumi, né, o SNEL, e sendo o ponto de contato também com a Associação Internacional de Editoras, o primeiro momento que eu vi acerca desse título de
capital mundial do livro, eu falei, a gente tem que trazer isso para o Rio de Janeiro. E aí me animei todo, falei com a Marta, falei com a Liz, falei com o Isdel. Quando fomos ler no detalhe do regulamento, não podíamos, porque Guadalajara acabava de ser nomeada e não pode ser a cidade do mesmo continente em anos consecutivos. E não podia ser no ano seguinte, porque o ano seguinte era sem Bienal. Aí falei, fazer uma capital mundial do livro sem ser um ano de Bienal é uma oportunidade muito desperdiçada. Aí tivemos que pacientemente esperar 2 anos para voltar ao nosso projeto. Mas, como tudo acontece, né, bem de última hora, eu lembro que Marta, Camila, estava a equipe toda lá trabalhando no meio da Semana Santa para finalizar o projeto, porque a ideia nós todos tínhamos na cabeça. Mas a gente sabia que para ter um projeto robusto o suficiente para ter chances de vencer na Unesco, tínhamos que trabalhar em conjunto. Então, sentamos junto com a Secretaria de Cultura, vários projetos vindo da parte pública e vários projetos vindo do SNEL, da GL, e conformamos realmente um projeto que finalmente foi vencedor, graças a toda essa colaboração, essa genuína, produtiva, franca colaboração entre poder público e o agente privado. E qual o significado disso para mim, né? Eu gostei muito quando a Bebel falou, a gente começou antes do início. Por quê? Porque eu quero que termine, mas não acabe, né? Eu quero que o ano do Rio Capital Mundial do Livro vá terminar, não tem jeito, isso é inexorável, mas eu quero que prossigam as ações que tão bem fizeram, né? Não só a Secretaria de Cultura, mas a Secretaria de Educação, que abraçaram essa causa, e também o agente privado, representado pelo SNEL, pela GL, para dar visibilidade e valorizar o livro e a leitura. Assim que o título foi concedido, na imprensa saiu uma coisa que ficou claro que muita gente entendeu errado, né? A concessão do título. É como se fosse assim, meio comparando como se ganhar uma Copa do Mundo. Falaram, mas o Rio não é capital mundial do livro, o índice de leitura é o Rio, acho isso, aquilo, criticando. E entenderam ao contrário, não é porque o Rio é campeão de leitura, não é isso, é porque a gente quer tornar o Rio campeão de leitura. São as ações do meio público, do meio privado, que a sociedade propôs e foram analisadas pela Unesco para incentivar a leitura. É justamente o campo de oportunidade que nós temos para mudar esse quadro, né? E aí finalmente respondendo a pergunta da Marta, é nisso que nós apostamos, né? O mote dos, né, usando as palavras do Piuga, é por uma nação leitora. E nós acreditamos realmente que a visibilidade que esse título vai trazer para o Rio de Janeiro e para a questão do livro é uma oportunidade que nós temos que agarrar com unhas e dentes para demonstrar o valor e a beleza que é a paixão pela leitura. É isso que nós queremos que resulte desse ano. É esse legado que nós queremos que advenha do Rio receber esse título tão bacana de capital mundial do livro. Muito obrigada por ter vindo, Renan, tá aqui com a gente. Bom, você comanda a maior rede de ensino do Brasil, né? A maior rede de ensino pública do Brasil. E você está com essa missão de, esse ano, né, implementar esses projetos, essa ideia do Rio como capital mundial do livro nessa rede grande, que tem uma capilaridade incrível. Então, queria entender o que vocês pensaram, o que vocês estão preparando para levar para a escola, para esse território de aprendizagem, que é onde a gente teve várias mesas aqui interessantíssimas. Você estava mesmo comentando, né, Castilho, sobre a dificuldade, às vezes, da escola, que é o lugar para o aluno, né, a criança, o jovem se apaixonar. Ele acaba passando a temer e a não gostar de ler. Então, o que você pensou e como está a sua secretaria se preparando para esse ano que a gente tem pela frente? Boa tarde. Animados para a Bienal, gente? Vai começar, hein? Amanhã. Eu sou, obviamente, enviesado aqui. Marta sabe, agradecer Marta e todo o time. Bienal é simplesmente meu evento favorito da cidade. Olha que a gente tem
uma competição forte, né? Uma cidade como a nossa que tem carnaval, que tem Réveillon, que tem tanta coisa bacana, Rock in Rio, mas acho que a Bienal reúne diversos aspectos que tornam ela muito única e muito desejada. Então, que a gente possa ter dimensão do que representa a Bienal. Agradecer Dante, em seu nome, toda a Snell, todos os parceiros que fazem a Snell acontecer, né, todos os atores que fazem, né, nossas diferentes editoras, e isso é muito importante. Isabel, querida, por toda a luta, perpassando aí nossa conquista de Rio, capital mundial do livro, e a gente aqui representando a prefeitura, o prefeito Eduardo Paes, que é o grande entusiasta para que a gente consiga aspirar a ser capital de diversas coisas, né? Eu acho que aqui existe um anseio carioca constante de buscar ser capital, e talvez por não ter tão bem resolvido essa transição para Brasília, mas que obviamente ninguém quer olhar para o passado, aqui não tem chororô de passado, é olhar para o futuro. Então a gente quer ser assim, capital do G20, capital dos BRICS, capital do livro, capital da matemática, capital do que tiver, porque isso é muito importante. Eu acho que no fundo o Rio de Janeiro representa esse farol do nosso país, a porta de entrada do nosso país, a capital honorária, na prática é isso. Eu sou um defensor, talvez até um pouco mais radical, da centralidade de soft power do Rio de Janeiro, no que diz respeito ao Brasil. E isso não quer dizer que a gente não pode ter nossas outras regiões também sendo desenvolvidas para isso, mas é inegável, gente. Quando você pensa no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é o Rio que vem na cabeça. E isso é um ativo para o país. Isso não pode ser visto como uma arrogância do carioca, mas isso tem que ser visto como ativo para todo o país. As 3 letrinhas RIO, em qualquer lugar do mundo, elas são compreendidas. O tal do real, né? As pessoas compreendem, elas querem estar, elas desejam. Então isso é muito importante. Eu acho que o Rio, capital mundial do livro, vem mais nessa direção também. Também aqui agradecer a presença do Rodrigo, nosso coordenador da Nona CRE, nossa professora Kelly, que está aqui também, com sua família, Haroldo, Lucas, professora Kelly lá da Estrada da Posse, numa escola Dulce Araújo, onde o Rodrigo, que era o nosso coordenador, era o diretor. Eu estou falando isso, Marta, porque as pessoas às vezes não têm a dimensão do que é a rede municipal do Rio. A rede municipal do Rio tem 1.557 escolas. É uma rede enorme. É a maior rede municipal de ensino da América Latina. Nós temos 1.547 escolas, 650 mil alunos, 55 mil profissionais da educação. Não tem nenhum equipamento no nosso país, não é só no Rio de Janeiro, não tem nenhum equipamento no nosso país com tanta capilaridade quanto as escolas municipais cariocas. Pode pegar qualquer equipamento da saúde, qualquer equipamento da assistência social, qualquer igreja, qualquer organização do terceiro setor, nada tem tanta capilaridade dentro de uma cidade quanto na cidade do Rio de Janeiro. Por causa da nossa formação histórica, por causa de ter sido capital, porque nosso ensino aqui no Rio, o ensino fundamental, é 100% municipalizado, para quem conhece um pouquinho mais de educação. Isso não é a mesma coisa em outros lugares, você tem lugares onde o Estado acaba entrando mais. E tem um pouco, eu tento trazer, Marta, de forma constante, uma parcela significativa da nossa cidade desconhece o dia a dia das nossas escolas, diferente do trânsito, que, vamos colocar, é mais democrático, ainda assim, você tem as suas áreas de mais privilégio, o que for, você tem outras questões, a saúde, a pandemia, ela democratizou um pouco mais isso, a gente tem um sistema de saúde, de vacina, onde todo mundo tem isso, mas escola não. Tem muita gente que só conhece escola pública quando vai votar. A verdade é essa, você só entra numa escola pública quando você vai votar. E essa certa alienação, porque não deixa de ser uma alienação devido às desigualdades que a gente vive, o que for, faz com que se crie um falso entendimento no nosso país de que a escola privada é necessariamente melhor do que a escola pública. Isso não é uma verdade. Nos números, quando você pega os números macros, não é verdade. Quando você olha para uma escola privada de ponta, obviamente você vai ter escolas incríveis. Mas quando você vai para uma escola pública de ponta, você também vai ter escolas incríveis. Se você for na escola que a nossa professora Kelly dá aula, você vai ver um equipamento ali que 99,9% das escolas privadas não tem aquele equipamento. Assim, é que existe um desconhecimento do que está acontecendo. E obviamente aqui não é um discurso, gente, de virar e falar assim, tá tudo perfeito, tá tudo bem. Claro que não, tem problema à beça. Mas tem muita coisa positiva acontecendo. E o filme ele é positivo. O filme, até a nível nacional, quando a gente olha
esses últimos 40 anos, o Brasil foi capaz, nós fomos literalmente o país que mais avançou no acesso à educação no planeta. A gente tem esse síndrome do complexo de vira-lata, a gente não consegue reconhecer certas situações. Em 1985, somente 15% dos jovens de 14 a 17 anos estudavam no ensino médio, na idade correta. Hoje, 85%. Por isso que, às vezes, né, acho que todo mundo aqui já ouviu, especialmente os mais jovens, como eu, de que escola pública era bom no passado. Aí você tem que responder para aquele tio, para a tia, fala o seguinte, tá bom, mas para quem era a escola pública do passado? Porque a escola pública do passado era para elite, na verdade é essa. 15% era a elite que existia na época. Por mais que as pessoas não se entendam como elite. Ninguém, né, acha que é classe média alta, mas quando você está ali, você vai vendo. Eu estou trazendo essas questões para a gente chegar e entender o que está em curso hoje. Quando a gente olha, por exemplo, o que está em curso na cidade do Rio, em termos de políticas pedagógicas, a cidade do Rio foi a capital que mais avançou no IDEB, que é essa nossa métrica de qualidade de ensino. Isso não cai do céu. Isso é fruto de um trabalho de professores que estão incansáveis buscando isso. Quando a gente vai para a alfabetização, e eu entro um pouco mais na questão da leitura, Marta, que você trouxe, a gente, ano passado, enquanto país, conseguiu avançar muito no entendimento do que é uma criança alfabetizada. O Brasil não tinha isso. E hoje o Brasil tem, para quem tiver curiosidade, a definição de criança alfabetizada no Brasil é você fazer uma prova no segundo ano do ensino fundamental e tirar pelo menos 743 nessa prova. Essa prova vale de 0 a 1000. Se você tirar 743, você está alfabetizado. Esse é um conceito super recente. A gente concordou enquanto país nisso tem 1 ano e meio. E tem um trabalho constante na cidade do Rio de se tornar uma referência de alfabetização. Então a gente tem o nosso programa Rio Alfabetiza. E muito disso se dá através de quê? Do livro. O conhecimento do livro como esse mínimo denominador comum de todas as artes, né? Eu e o Padilha, a gente brinca muito com isso, para que possa ser um mundo de descobertas já para o exterior, um mundo que muitos dos nossos alunos não vão ter a capacidade, né, professora Kevin, de poder viajar para o exterior, de poder ir para outro estado, mas vão viajar pelos livros, Dante. Conseguindo ler os livros que eles vão conseguir compreender outras jornadas, outras realidades e perguntar por que não? Por que eu não posso aspirar a isso? Quando a gente tem uma parceria com a Bienal, que nós teremos dezenas de milhares de alunos vindo para a Bienal, adquirindo um livro, voltando para casa com o compromisso de ler aquilo e depois compartilhar na escola, é porque tem uma intencionalidade. A melhor política pública de leitura que existe no país é você conseguir tornar a escola um grande espaço literário. Das nossas 1.557 escolas, nós temos 1.100 que tem bibliotecas, que hoje a gente chama de sala de leitura. É o conceito mais atualizado para isso. A vasta maioria das outras são escolas de ensino, né, de educação infantil. Então você acaba tendo, né, menos presença. Apesar de que a gente quer melhorar isso. Quanto mais cedo a criança tiver a experiência de literacidade, né, dela poder ter a capacidade de compreender, estar exposta, mesmo que só com imagens, ela vai se acostumando com isso. E eu sou um grande defensor, Dante, do livro físico também. Acho que tem uma reflexão a nível mundial. Eu sou um pouquinho mais radical com isso, né? Eu fui o deputado que articulei a proibição do uso de celulares nas escolas. Acabou com a minha segunda pergunta. Juro que eu vou terminar para passar. Ia perguntar isso, né? Então, acho que pegando a meada da Marta, né? Quanto a isso, a gente percebeu uma provocação da Unesco, que, né, falou, olha, tá tendo uma crise uma epidemia de distração, olho no olho, as pessoas não conseguem mais se concentrar, elas não trocam o olho no olho, elas estão atrofiando socialmente, é isso que está acontecendo. E na escola isso é ainda mais sério, porque a escola é um local de criança estudar, de criança brincar, de criança cair, levantar, ralar o joelho. Só que isso estava sendo perdido porque as crianças estavam isoladas nas suas próprias telas. E tinha uma série de tentativas de digitalização ao máximo, de uso indevido da tecnologia, porque é isso. O caso mais famoso é o da Suécia, né, que digitalizou todos os seus materiais e agora decidiu voltar atrás para poder novamente entregar material impresso. E aí é um equilíbrio, gente. Óbvio que vai ter gente que vai trazer a pauta do meio ambiente, que também está justa, mas assim, dá para você chegar num equilíbrio. E é importante compreender que é o seguinte, não dá para nós termos a tecnologia sendo usada de forma
indevida, como a vilã do processo educacional. Ela tem tudo para ajudar, mas se não tiver regras e limites, ela vai atrapalhar. E o uso indiscriminado do celular atrapalha e muito, muito. E foi por isso que a gente decidiu proibir o uso de celulares nas nossas escolas do Rio. Fomos a primeira cidade do país a fazer isso. Deu muito certo. A gente teve nossas crianças em escolas com a proibição, Marta, melhorando a performance 53% em matemática. A busca por livros em salas de leitura, gibitecas e tudo mais aumentou em 40%. Então, assim, são dados que estão condensados e bem aí compartilhados. Ou seja, está dando certo. E aí a gente conseguiu, né, ter a aprovação da Lei 15.100 de 2025. Eu fui relator dessa lei enquanto parlamentar. E hoje o Brasil está na fronteira do conhecimento disso. Então, assim, temos nossos desafios educacionais enquanto país, inúmeros. Enquanto Rio de Janeiro, inúmeros. Mas nessa situação, nós conseguimos ter uma lei antes da Finlândia ter sobre esse tema. Nós tivemos uma lei sobre esse tema antes do estado de Nova York. Então, nos permitamos celebrar conquistas também sobre isso, porque tem muitas coisas interessantes que a gente está no caminho certo. E para finalizar, Marta, dizer que a gente construiu 2 disciplinas, que é a arrastando no ano, que idealmente acontecem nas salas de leitura, mas podem acontecer também nas próprias salas de aula, que tenta aproximar cada vez mais esse ambiente literário, que é a sala de leitura, como esse coração também pedagógico, para que as crianças fiquem mais acostumadas em pegar livros e entender, em compartilhar as suas diferentes vivências, as suas viagens. E para isso elas têm que ser, né, guiadas para isso. E acho que o papel da escola é isso. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Isso, o papel do mediador. Hoje a gente teve uma mesa incrível de manhã sobre pesquisa, né, sobre leitura e consumo de livros, e a Abel Santos Maier conversou e mostrou também o trabalho, a diferença que faz a entrada de um livro na casa de uma família e o impacto que isso tem na formação leitora, né? Então, esse espaço da biblioteca também, da sala de leitura, como um espaço de atenção nesse mundo de distrações, né? Como a sala de leitura é um local central, né, nesse processo, e como o mediador, o professor, o bibliotecário, o mediador de leitura tem um papel fundamental no processo. Não adianta só ter o acervo, e a gente sabe, as editoras sempre nessa luta de ter um acervo bibliodiverso, né, com diversas editoras, autores, gêneros, e que a riqueza do acervo é importante, mas a importância do humano, a importância da troca do mediador nessa formação leitora, né? Então, esse trabalho é importantíssimo, da gente estar sempre estimulando e formando os mediadores também, não só os leitores, né? Enfim, Maria Isabel, então me conte o que tem. A gente sabe que a Bienal é o que a gente chama de polo irradiador desse ano, né? A gente tem um projeto com a Secretaria Municipal de Educação, que é o Bienal nas Escolas. Então, ao longo do ano todo, todos os meses, a gente leva autores, a gente leva livros para as salas de leitura, e a gente leva a Bienal e uma experiência leitora para dentro das escolas públicas. A gente começou esse mês, nós estivemos juntos, né? Foi emocionante. A Thalita Rebouças e o Otávio Júnior, ambos foram em escolas esse mês. A gente está montando toda a curadoria do segundo semestre. A gente vai ter o segundo semestre todo. Então, as editoras que quiserem sugerir autores e livros, a gente está nesse processo agora, então estamos abertos a isso. E a gente queria saber o que a Secretaria, então, para esse ano, está preparando, para além dessa grande festa, que a gente está aqui numa ansiedade enorme. A gente hoje vai ter uma noite de pré-estreia aqui na Bienal, está todo mundo convidado. E amanhã, a inauguração, o prefeito Eduardo Paes, né? Depois eu vou perguntar ao Dante, já estou eu falando aqui. Fala, Maria Isabel. Bem, eu gostaria, primeiramente, de comentar que
o título ele nunca foi tratado como uma efeméride, né? O título, na verdade, é a grande oportunidade que a gente tem de potencializar esse aspecto da leitura, a importância né? Da importância do livro, da leitura, da relação com o livro e a importância da leitura na cidade. Né? Então, além das ações todas planejadas e principalmente das ações que nós apresentamos como ações âncora, tendo a Bienal, obviamente, como a principal, acho que a Bienal, eu não tenho a menor dúvida que uma das grandes forças, a principal força, né, para a gente obter esse título, porque é feito todo um estudo, né, desse potencial que a cidade tem, dela para ela mesma, né, sem um comparativo com a capital anterior, absolutamente, a Bienal é o centro de tudo isso e todo o trabalho que o SNEL, a importância da a gente ter um sindicato nacional na cidade do Rio de Janeiro, né. Então, realmente esses 2 grandes pilares. Mas, como esse título, veio, pelas mãos da Secretaria de Cultura, mas porque exatamente pelas mãos, porque é um título da cidade, não é um título do governo, e sim um título que veio pelo governo, porque é para a cidade, obviamente, mas é um título da cidade, né. A Secretaria de Educação, por exemplo, no ano de 24, ela já fazia um trabalho de ativação, né, um trabalho que a gente chama que assim, fiquei muito envolvida, né, com a equipe lá do Ferreirinha, que foi um esquenta Capital Mundial do Livro, já junto ao ensino fundamental, um concurso com várias categorias que os alunos realmente já se envolviam com essa chegada do título, isso ainda em 2024. Bom, e na Secretaria de Cultura, uma iniciativa que a gente já teve, que já está valendo bastante diferente, emblemática, né, é em relação ao edital do ISS, que esse ano, diferente dos demais anos, criou-se algumas linhas, 6 linhas, categorias, né, de expressões culturais, e uma das linhas, a linha 4, é uma linha de livro e leitura, de todas as formas, de todas as expressões de leitura, todas as formas do livro e de leitura, expressões, né, da leitura. Então isso já foi lançado, a apresentação final das inscrições, acabou de ser feita agora em 31 de maio, e nós vamos ter, então, em dezembro, o resultado dos projetos de todas essas linhas, com destaque à linha de livro e leitura. Para vocês terem uma ideia, a gente teve a participação de 165 projetos, que é um número bem expressivo, né, para uma primeira iniciativa, uma mudança importante, né, no edital de ISS. Então isso já é uma grande iniciativa que já faz parte do legado, digo, em relação à Secretaria de Cultura. Não sei se respondi. Respondido. Muito obrigada. Dante, dentro desses projetos também de legado para o ano, tem um projeto, a gente está aqui no Summit, e ele é um projeto pensado por conta do Rio Capital Mundial do Livro, mas eu sei que tem um projeto do seu coração, que é a Academia Editorial Júnior. A gente está com alguns alunos aqui, então eu Se queria que levantar você falasse. acadêmicos podem se apresentar. Palmas. Olha, tem um aberto ali no canto. Eles fizeram, gente, uma beleza. Estou emocionadíssima. Eles fizeram 2 livros. Eles estão aprendendo o ofício editorial. Então, a gente está lançando amanhã na Bienal um livro que eles fizeram com um concurso do Chamex, um concurso de redação de sustentabilidade, mas os textos deles mesmo, das alunas, do aluno, e eles vão lançar amanhã, todo mundo. Que horas? 14 horas no stand do SNEL, aqui no Pavilhão 4. Eu estou encantada, meninas, o livro está lindo, parabéns, parabéns. Estão aprendendo a ser editores, olha que incrível. Dante, eu queria que você contasse desse projeto, que é um projeto realmente muito querido nosso e realmente transformador do mercado, né? Só conto se na tarde de autógrafos o primeiro for meu. Posso ser Veja só, não é um projeto meu. Tá? O que eu pedi para a equipe, no momento que eu assumi a presidência do SNEL, foram ideias de projetos com cunho social.
E essa equipe espetacular do SNEL, né, comandadas brilhantemente pela Liz, eles fizeram um brainstorm, levantaram várias ideias com a presença da Marta e me trouxeram essa ideia. Dante, que tal um projeto que une ao mesmo tempo custo zero para as editoras, porque elas têm que nada mais ceder uma tarde de um dos seus colaboradores. Custo zero para o SNEL, porque o SNEL só precisa ceder seu espaço para que jovens tenham aulas com esses profissionais que vão ser cedidos. E custo zero para os alunos vão frequentar gratuitamente essas aulas do mercado editorial. E jovens de universidades públicas. Quando me falaram casamento, não precisei nem pensar duas vezes, né? Era uma ideia maravilhosa de casamento, de criação de oportunidades para jovens interessados, com também capacitação para o ofício editorial. Nós ouvimos aqui em pelo menos 2 ou 3 painéis que não somente na profissão editorial, foi a equipe do Leandro, né, Leandro? As pessoas não saem formadas da faculdade adequadamente. Leandro, o maior editor, cadê o Leandro? Levante-se, o maior editor do Brasil. Você estava falando agora há pouco que também nessa profissão, mas não somente nessa, as pessoas não saem prontas das universidades. Então, ao mesmo tempo, casa a capacitação de jovens para trabalhar no mercado editorial, se eles assim quiserem. Então, eu não tinha como recusar, era uma oferta irrecusável. O projeto foi finalista no Prêmio de Inovação da Associação Internacional de Editores, de tão bacana que ele é, e é uma das nossas pérolas do projeto Rio, Capital Mundial do Livro. Encanta a todos que a gente apresenta. Mas não funcionaria sem interesse desses talentosos, incríveis jovens que se voluntariaram e espero estarem curtindo e gostando bastante do que está acontecendo. E esse é um projeto, né, Marta? Mas, assim, eu não posso... Desculpa me alongar um pouquinho mais agora e além da sua pergunta, mas eu não posso deixar de estar na presença aqui de vocês dois e agradecer, porque a gente vive todos os dias, né, com notícias negativas do espectro político e a gente tem a oportunidade de ter 2 pessoas aqui que genuinamente trabalham de coração e constroem coisas que enriquecem a nossa cidade. Realmente é um prazer e eu queria muito agradecer a vocês por isso. Porque esse projeto de Rio Capital Mundial do Livro, né, outro dia eu estava falando com um dos nossos amigos, Gustavo, né, Gustavo? O segredo não é incentivar aqui vocês que estão aqui dentro do auditório a ler. Vocês não precisam disso. Tá? É como trazer, né, Gustavo? Aqueles que não leem, que infelizmente uma legião que está crescendo pela Retratos da Leitura já é mais da metade dos entrevistados, não leem frequentemente, como torná-los leitores. Então, não é catequizar vocês, é buscar ações que aumentem esse contingente de leitores. E nós vemos ações concretas quando Ferreirinha coloca uma massa imensa, linda de estudantes para visitação da Bienal, criam aquela memória afetiva de visitar a Bienal, de ter primeira compra de livro, primeira experiência de circular pelos estandes. Quando a gente vê as centenas de projetos que a Secretaria de Cultura está analisando para apoiar durante o Rio Capital Mundial do Livro, são ações concretas, a Bienal nas escolas, que vão despertar esse interesse pela leitura, né? É um movimento em direção à sociedade, o professor Castilho estava falando, que é necessário a sociedade abraçar isso como causa, senão isso não vai acontecer. Não vai acontecer goela abaixo por governantes, não vai acontecer goela abaixo pelos editores, tem que ser algo que parta, uma valorização que parta do coração da sociedade. É essa paixão que a gente quer despertar com o Rio Capital Mundial do Livro. Esse ano vai ter também festa do livro nas escolas de samba. O que você tem de festa? Além do dia a dia, a gente sabe que o dia a dia é, na verdade, o que faz toda a diferença na escola, né? E você é muito importante para nós aqui do mercado editorial, que você tem na mão também muitos professores e muitos alunos. E isso sim é uma verdadeira potência de transformação. Então a gente conta com você.
que esse ano também dê essa virada de entender o livro dentro desse ecossistema também do entretenimento, que a gente pode ser feliz lendo, né, Castilho? Que a gente pode se divertir, ser feliz também, que não é só para aprender e para estudar, mas é também como diversão. Você é um excelente leitor também, adora livro, ele já está com a malinha dele pronta para a Bienal. Eu carrego a minha malinha na Bienal. Eu acho que eu tenho até que às vezes falar isso em terapia, porque é um pouco compulsivo, assim, o apetite ali. Mas por um bom motivo, óbvio. Tem para uso próprio e também tem para compartilhar em presentes, né? Acho que dar livro de presente é um bom hábito, né? Acho que acaba gerando uma corrente do bem. Eu acho que assim, Mato, no que, pegando o gancho do Dante, e primeiro ainda falando sobre a nossa decisão da proibição do uso de celulares, tem um aspecto muito prático nisso, de que é você passar um recado do que a escola deve ser. Eu sou um grande defensor do espaço escolar. Eu acho que a escola é o melhor equipamento já inventado pelo ser humano na garantia de direitos básicos. E qualquer ameaça à escola a gente tem que combater. E o uso indiscriminado do celular ela vai nessa linha também. Mas também tem uma reflexão sobre essa sociedade cada vez mais conectada, Rodrigo, cada vez mais imediata, e que tudo aquilo e com pouca paciência, você não consegue parar, né? Até a ideia do ócio, né? Se lidar com ócio, aí às vezes as pessoas associam, você está lendo, você está no ócio. Não, peraí, você não necessariamente precisa ter sempre um algoritmo te cuspindo, né? Essas inúmeras questões aqui, e você tem que ter capacidade de se concentrar e de conseguir absorver aquele conteúdo. Existem diversas pesquisas que estão mostrando como que o span of attention, né, que é o tempo de atenção de uma pessoa, e todo mundo aqui já se pegou, depois de um certo tempo, tá lendo alguma coisa, ou tá vendo alguma situação, tá viajando na maionese. Isso acontecia a cada 3, 4, 5 minutos, dependendo de como era a rotina de uma pessoa. Isso passou a acontecer agora em fração de segundos. Por quê? A questão do arrasta para cima, a lógica de vídeos curtos, ela leva muito a isso. E a gente precisa compreender o que hoje e falam muito sobre a Gen Z, né, geração Z, nisso, aonde que até o conceito de pesquisa da geração Z é menos hoje leitura e mais audiovisual. Então, assim, quando pesquisa, muitas crianças hoje, elas não compreendem quando falam, vou dar um Google. Aí você fala, beleza, vou dar um Google, eu vou ler alguma coisa. Não, você não vai ler, eu vou assistir alguma coisa. E se não me explicar em até 30 segundos, me perdeu. Só que tem a vasta maioria das coisas na vida, não tem como comprimir em 30 segundos. Simplesmente não tem como. E o que acaba se gerando é uma impaciência, um descolamento, né, com tudo isso. Então, muito do que a gente tem tentado realizar é um grande freio de arrumação. A verdade é essa. E, para além disso, Isabel, a Bienal, para a gente, é a nossa cereja do bolo. Isabel traz isso, acho que a conquista do Rio Capital Mundial do Livro é em grande parte porque nós temos a maior festa literária da América Latina, que é a Bienal. E nós buscamos na Secretaria de Educação como a gente gosta tanto da Bienal, a gente queria que tivesse outras experiências parecidas ao longo do ano e em outras localidades também. Então a gente criou o circuito de festas literárias, que é parte da nossa, né, festa literária carioca, da FLIC carioca, onde nós temos parcerias com escolas de samba. Então nós acabamos de realizar a nossa festa literária da Mangueira, em parceria com a Estação Primeira Mangueira. A gente tem parceria com a Portela. Eu sou salgueirense, eu queria que fosse a primeira Salgueira. Olha aí, tá vendo? Furiosa, né? Salgueira Bateria. Mas como o prefeito Eduardo Paz é portavense, eu tenho juízo, a primeira que a gente fez foi na Portela. Então, Oswaldo Cruz e Madureira foram privilegiados para começar essa parceria. Então, a gente já fez na Portela, já fez no Salgueiro, já fez na Mangueira, já fizemos na Vila Isabel, no Clube Renascença, no Cacique de Ramos, na UPM, né? Na Unidos de Padre Miguel. Vamos fazer na Mocidade esse ano. E basicamente é ter os espaços das quadras de escola de samba tendo um final de semana ou uma sexta em sábado com uma grande festa literária. Vão ali em torno de 3, 4, 5 mil pessoas, 80% alunos,
com seus responsáveis, escolas do território. Você tem estandes de autores da nossa própria rede, que estão sempre em busca também, né, desse apoio, de poder falar dos seus materiais, dos seus, né, do que estão produzindo, e as diferentes políticas públicas que nós temos da Secretaria, desde o JET, que é a nossa proposta de escola mais tecnológica, lembrando que a gente não é contra o uso da tecnologia na educação, a gente só acha que tem que ser usada de forma consciente e responsável, para que seja uma aliada e não uma inimiga do processo educacional. Então, a gente nas nossas escolas tem impressora 3D, no JETs, por exemplo, tem cortadora laser e tudo mais, mas tem que ter intencionalidade pedagógica, não dá para ser, né, lá, cada um por si, e isso não está rolando. Tem diversas iniciativas e é muito bacana ter esse entendimento, Marta, da territorialidade, da ancestralidade, de você compreender o Rio de Janeiro como uma cidade leitora que quer ser cada vez mais uma cidade leitora, mas que é uma cidade que é contada na nossa cultura. Então, assim, a gente tem o privilégio de ter um dos maiores escritores, né, da literatura mundial, Machado, e diversos outros, né, que passaram, mas a forma como que uma criança conhece Machado? Eu conheci Machado de Assis de uma maneira traumática, sendo bem sincero, né? Eu não entendi nada que foi escrito ali, ninguém me explicou muito bem, e foi aquilo. Então, como que você consegue, de certa forma, será que alguém já falou quem foi a mãe de Machado? Sabe, quem foi a madrasta de Machado? Né? O que inspirou os personagens dele? Quais foram os endereços que Machado morou no Rio de Janeiro? Acho que isso traz para a criança uma fala assim, olha, que interessante, né? Sabia que Clarice passou aqui? Sabia que, né, Drummond, né, teve aqui? E, modéstia à parte, ou todos são cariocas ou se tornaram em algum momento da vida. Porque o Rio também tem disso, né? De você se permitir se tornar. Então, acho que tem essa nossa busca incessante em fazer com que tenha essa compreensão, porque tem que despertar curiosidade. Se não despertar curiosidade, não tem engajamento e, consequentemente, não tem leitura ativa. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Muito obrigada. Agradeço demais ao Dante, não só o Summit, a Bienal, toda a Academia Editorial Júnior e o apoio que você dá para as nossas ideias, né? Os nossos projetos no SNEL. Maria Isabel, parceiríssima, querida, está aí no comando desse ano tão especial. Muito bom ter você. Eu estava pensando, quem será que vai ser a pessoa que vai cuidar? Quem será? E aí ela foi escolhida, eu a conheci junto com o Dante, né? E desde o primeiro momento a gente se uniu no amor aos livros. E o Ferreirinha, que é parceiro da Bienal de todos os tempos, né? E, enfim, muito bom ter vocês aqui. A gente vai ter uma visitação escolar recorde. A gente amanhã vai ter as crianças da rede, junto com o prefeito, abrindo a Bienal, né? Cortando a fita, porque é para as crianças e para os jovens que a gente faz tudo isso, né? Enfim, eu vou convidar todos para permanecerem na sala. Eu tenho que passar para o Léo. E o Léo que vai chamar a Rita e a Raquel. Então está bem, então eu vou cumprir o protocolo. Eu sou péssima de protocolo. Eu estou felicíssima. Gente, eu estou com vontade de gritar, acabou o Summit! Uhul! Agora vem só a Bienal. Eu tenho que agradecer os dois curadores, a Flávia Bravin e o Luiz Álvaro. Cadê o Luiz Álvaro? Cadê a Flávia? Oi, amado. Obrigada, gente. E esse foi o episódio 375 do podcast do PN. Obrigado você que nos ouviu. E sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Até semana que vem.